Se você tem muitas ideias e não consegue tirá-las do papel, aliás, às vezes nem consegue escrever essas ideias, está só na sua mente e você tem dificuldade em colocá-las em prática, fique ligado nesse vídeo, que esse vídeo vai provocá-lo a ter coragem, coragem de entrar em ação. Fala pessoal, tudo bem? Espero que você esteja ótimo, tenha várias ideias e algumas delas já tenha colocado em prática. Mas se tem algumas que você ainda não colocou, porque você está com medo, eu quero conversar com você sobre o que acontece conosco quando nós temos muitas ideias, como o nosso cérebro funciona e como podemos priorizar algumas delas para conseguirmos ter resultados. Lembrando que resultado é consequência de processos, consequência de ações e tudo começa primeiro no nosso pensamento. O nosso pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que é refletido através das nossas ações e nossas ações, por sua vez, vão gerar nossos resultados. E nossos resultados vão mudar o nosso supremo destino. Mas tudo começa na nossa mente. Mas antes de aprofundar esse tema, se você está chegando pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque semanalmente nós compartilhamos conteúdo relevante, dicas práticas sobre desenvolvimento, sobre negócios e sobre muitas coisas que podem nos ajudar a ir para outro patamar de evolução na vida e nos negócios e na carreira. Mas vamos falar sobre ideias. Você sabia, presta atenção, você sabia que a nossa mente é pelo menos 3 vezes mais rápida que a velocidade da nossa fala? Isso significa que o tempo todo a nossa mente está com ideias. Ideias do que fazer no final de semana, ideias de coisas que você quer ter, ideias de quem você quer ser daqui a algum tempo. A nossa mente ela é atemporal, ela vai lá no futuro, ela tem a capacidade de idealizar, tanto que essa parte aqui da frente do nosso cérebro, que é o neocórtex, essa parte aqui é responsável pela visualização, capacidade de visualizar alguma coisa. Ao mesmo tempo, ela vai lá no passado, ela lembra de quem você era, do que você fazia, do que você tinha. Talvez você consiga, nesse momento, lembrar quem você era há 10 anos. Você consegue lembrar disso? 5 anos, o que você tinha, o que você fazia, quem você era. E quando você tem ideias, você precisa, primeiro, buscar informação para você ter mais ideias. Só que você precisa ter a capacidade de transformar essas ideias em prática, em execução. Uma das coisas que eu aprendi a fazer foi através de uma terapia que chama terapia autorreflexiva, que usa muito da capacidade da escrita, que te ajuda a diminuir a sua ansiedade, a velocidade de pensamento, que é o quê? Trazer do mundo das ideias para o mundo concreto. Então uma das coisas, que é óbvio, mas nem todo mundo faz, primeiro, antes de tirar do papel, você pode escrever no papel. Como assim, Carlos? Eu posso escrever as principais ideias que eu tenho. Só que eu posso escolher algumas delas e responder a pergunta, tá bom, por que essa ideia é relevante para o mercado? O que eu vou fazer para colocar essa ideia em prática? Como que isso vai acontecer? Quanto que isso vai custar? Qual vai ser o passo a passo? Se você consegue responder algumas perguntas, que são perguntas que te direcionam para resultado e para ação, isso te dá uma mentalidade de execução, uma mentalidade de realização diferente. Te ajuda a sair do mundo das ideias para o mundo mais concreto, mesmo que você ainda não executou. Você trouxe para o papel. Tanto que você tem dificuldade em trazer para o papel, pode ser que essa ideia não seja tão boa assim. Mas você não pode só ficar colocando no papel, você precisa executar. E é aqui que entra uma coisa importante. É aqui que entra a coragem. A coragem de decidir. Porque quando você decide, por exemplo, puxa, eu quero perder 10 quilos. Quando você decide que você vai voltar a treinar ou vai começar uma academia, o difícil não é só treinar. O difícil é você sair da sua casa, no horário que você está acostumado a relaxar, descansar, comer, tomar uma cerveja, enfim, e você mudar um comportamento. Por quê? Porque o nosso cérebro ele busca o tempo todo fazer com que a gente siga os nossos hábitos. E os hábitos servem para fazer com que o nosso cérebro gaste o mínimo de energia possível. Quando você pega uma ideia e você tem que colocar ela em prática, e você tem que entrar em ação, você precisa abrir mão de outra coisa. E abrir mão da sua zona de conforto. E a zona de conforto é boa. Não é bom você ficar no quentinho, se tá frio? Lógico que é. Mas vem cá, se você se movimenta, se você aquece, você aprende a lidar com frio, coloca uma jaqueta, você vai enfrentar esse frio. E talvez você encontre lugares
e você veja coisas que antes você não veria, se você estivesse dentro do seu quarto, no quentinho, no calor. Então uma das coisas que são importantes e que eu aprendi é, sempre que você tem uma ideia, pergunta para você mesmo, o que eu vou fazer, como que vai ser, quem vai fazer. Algumas dessas perguntas, que é um framework, um jeito de olhar, vão te ajudar a trazer para o mundo concreto. E claro, você tem 10 ideias, você não vai conseguir colocar tudo isso em prática. Você tem que priorizar. E priorizar é tomar decisão. É tomar decisão. Ah, mas e se não dá certo? Eu sei, mas eu pergunto, e se dá certo? E nem tudo que você for fazer vai ser o fim, pode ser o meio. Tem uma premissa, que é um pressuposto da programação neurolinguística, que a gente pressupõe que isso é verdade, e isso vira um comando mental, que é o seguinte, não existe acerto nem erro, tem apenas resultado. Não existe fracasso. O fracasso é um julgamento de curto prazo. Se você transforma o fracasso em aprendizado, isso pode ser um trampolim para coisas incríveis que você vai fazer lá na frente. Então você ter a capacidade de enxergar que muitas vezes você não vai saber tudo o que você vai fazer, porque pode ser que mude, você começa a tomar ação. Ah, eu quero criar um negócio. Eu tenho uma ideia de repente vender camisetas com QR Code diferente e que isso vai tornar a experiência conectada com realidade virtual e tal. Estou te falando isso que eu estava conversando com quem está atrás dessa câmera exatamente sobre isso. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar primeiro entender, e aí envolve a visão de negócio, qual a necessidade do mercado? Tem necessidade? Para quem que eu vou oferecer isso? Então eu não preciso necessariamente fazer uma fábrica. Eu não preciso montar uma empresa gigante. Eu posso simplesmente fazer um MVP, que é o conceito do mínimo produto viável. Eu tenho uma ideia, eu falo com pessoas potenciais que possam comprar. Se tem demanda no mercado, eu vou lá, entendo a demanda, eu vou lá, produzo e vendo e vejo como que isso funciona. Se isso funciona e dá resultado, eu vou evoluindo, eu vou aumentando, eu vou expandindo. Eu não vou começar gigante, tudo começa pequenininho. O efeito do exponencial é porque você dobra. Então de 1 vai para 2, 2 vai para 4, 4 vai para 8, 8 vai para 16, 16 vai para 32 e assim vai exponencialmente. Você não precisa crescer exponencialmente, você pode crescer de forma linear. O que isso quer dizer? Que para você tirar as ideias do papel, você primeiro precisa colocar no papel e você precisa ter coragem. E você ter coragem é você aprender a lidar com os seus medos. Medo de, puxa, e se não der certo, o que vão pensar de mim? Puxa, se não der certo, eu perder aquilo lá que eu já tinha meu controle. Puxa, e se eu perder esse dinheiro? Ok, mas e se você ganhar? Quanto maior o seu risco, maior pode ser o seu ganho. Um universo financeiro é assim. Quanto menor o risco, menor o seu ganho. E a vida é assim. O quanto você vai arriscar e o que você vai colocar para rodar está relacionado à coragem que você vai ter, às decisões que você vai tomar. E claro, você pode se planejar. Pô, mas eu não vou abrir mão, de repente, da minha fonte de renda para fazer uma coisa que eu nem tenho certeza. Quem disse que você precisa fazer isso? Você pode preparar o plano B, plano C. É a questão de você trabalhar a inteligência da coisa. Se você coloca no papel e escreve aquilo que você precisa fazer, e no papel hoje pode ser digital, né, no seu bloco de notas, enfim, você aumenta em até 70% a capacidade de realização. Você sai do mundo das ideias para o mundo concreto. Eu, por exemplo, não lembro de tudo que passa na minha cabeça, mas eu anoto aquilo que é relevante. Por quê? Porque em algum momento eu sei que eu vou poder trabalhar aquilo. O que eu quero compartilhar com você é uma provocação para você pensar o que está te impedindo de tirar as ideias do papel. É colocá-las no papel? É tomar ação? Ou talvez suas ideias não são ideias que podem virar realidade? Não sei. O cérebro, às vezes, ele fica idealizando. É o mecanismo de defesa do ser humano. Às vezes ele não faz o que precisa ser feito hoje, ele fica criando ideias futuras. Só para ficar com a sensação de que uma hora ele vai encontrar coisas interessantes. Pode ser isso. E às vezes ter muita ideia pode não ser bom. A execução é muito melhor. Porque de ideia tá cheio. Teve uma época na empresa que o pessoal chegava com um monte de ideia. Ele falava, peraí, é ideia ou é um plano de ação? Ou você já tem isso mais conectado? Se é só ideia, bota aqui que eu tenho um monte. Ah não, Carlos, eu já verifiquei, tenho uma ideia, tenho uma necessidade, a gente tem que melhorar isso, e o que eu pretendo fazer é isso, o custo é tanto, o retorno é tanto. Opa, é diferente, porque eu não tenho uma ideia, eu tenho algo mais concreto. Então sai do mundo das ideias e vai para o mundo concreto. Estrutura melhor, e isso faz com que você possa partir para execução, e aí você vai precisar de coragem. Coragem para tomar decisão. E você tirar as ideias do papel é você tomar decisão. Então convido você a se perguntar, que ideias eu preciso colocar no papel ou que ideias eu preciso tirar do papel?
toma coragem, vai lá e faz. O resultado é consequência. Da consequência você aprende e vai para o próximo nível, próximo passo. Um abraço e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se tem um amigo que tem muita ideia e ele precisa tirá-la do papel ou colocá-la no papel, vai lá e compartilhe esse vídeo com ele, o provoque e faça acontecer. Tenha coragem. Até mais.